Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Demorei, adoeci, muitas ocupações apareceram nesses últimos dias, mas enfim, estou de volta. Hoje, um tema que todo mundo já está por dentro, mas estamos aqui para voltar para falar para vocês de Copa do Mundo 2026. Vamos falar da convocação do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Uma lista que eu já vou começar falando por alto, que em si tem sim as suas melhores opções nas principais posições, porém tem alguns nomes aqui e acolá que poderia ser, outros jogadores poderiam exercer melhor essas funções, e estamos aqui para falar disso. Novamente eu aqui com a minha colinha e estou aqui para falar, e a gente vai falar, citar nome por nome, posição por posição, começando com os goleiros. O Carlo Ancelotti repete o que o técnico Tite fez na Copa de 2022 ao levar Alisson, Ederson e o Everton. E diria eu que o Everton é a principal surpresa dessa lista, porque o Alisson vem de um tempo que não está mais no seu auge físico nem técnico, muito tempo machucado, se não me falha a memória, 2 meses que ele não joga, mas é uma carta de confiança tanto do Ancelotti quanto do Taffarel, que é o preparador de goleiros, e que já era, na teoria, um nome certo. Nós temos o Ederson, que está jogando no Fenerbahçe da Turquia, que vem também em declínio técnico, mas que garantiu a sua vaga. Não se sabe se como titular ou como reserva, principalmente por causa dessa condição física do Alisson, mas o Everton é a principal surpresa, porque nos últimos momentos, nas suas convocações, é a primeira aparição do Everton diretamente na Copa do Mundo, porque o Ancelotti vinha levando ou o Bento ou o Hugo Souza, até mesmo já tinha oportunidade o John, goleiro do Nottingham Forest. Eu teria levado o Hugo Souza. Muita gente imaginava que o Ancelotti levaria o Bento, mas aí ele acabou surpreendendo todo mundo levando o Everton. Aí a gente vai passar agora para os defensores, começando pela ordem alfabética, assim como o Ancelotti levou o Alexandre, lateral esquerdo do Flamengo. Uma função, tanto na ala esquerda quanto na lateral direita, é um pouco precária para a nossa seleção brasileira, mas o Alexandre já tem experiência e isso pesou muito para ele conseguir a sua vaga. O outro jogador da função é o Douglas Santos, na lateral esquerda. Nós teremos também o Bremer, zagueiro, o Danilo, que é outro jogador muito contestável, outro jogador que eu também não teria levado, mas que, pelo que o Ancelotti falou, já era certo, né? O Danilo tanto faz a zaga quanto faz também a lateral direita. Nós temos Gabriel Magalhães para a zaga, Roger Ibanez, o Ibanez, jogador do Al Ahly lá da Arábia Saudita, que também pode fazer essa função tanto de zagueiro quanto de lateral. Achei sim uma boa opção, né? Diferente de outras opções que poderiam ter aparecido, é um nome que me agrada. Nós temos também Léo Pereira e Marquinhos para completar a função de zagueiro e o Wesley fechando na lateral direita. Pegando essa lista nesse apanhado geral, como eu já citei ali em algum momento, Alexandre, Danilo e o Léo Pereira, eu acho que teria opções melhores. Alguns jogadores na lateral esquerda que tiveram oportunidade, como o Caio Henrique, como o Luciano Juba, ou até mesmo o Kaique Bruno do Cruzeiro, poderiam ter aparecido nessa lista, mas já era o Alexandre um nome esperado pelo Ancelotti. Também na lateral direita, mesmo tendo alguns jogadores ali em baixa, mas também teria sim alguma opção, como muita gente apontou, até mesmo estava na pré-lista o Vitinho, lateral do Botafogo, e o PH, lateral do Vasco. Acho que seriam opções melhores do que o Danilo. E também na zaga, no Léo Pereira, eu acredito que até mesmo o próprio Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, seria uma opção melhor, mas também o Léo Pereira jogou com o Ancelotti, principalmente no jogo contra a França, e também já era, de certo modo, esperado. Passando para o meio-campo, sem tantas surpresas assim, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá. O Paquetá é o principal nome diferente nessa lista, porque não se era também um nome mais comum nas últimas convocações do Ancelotti, mas que também já tem experiência em Copa do Mundo, e isso pesou na teoria para ele ganhar uma vaga que poderia ser talvez de um Andrei Santos, que vinha sendo convocado pelo Ancelotti, ou até mesmo de 2 jogadores que eu gosto mais e talvez teria levado, como o Ederson, jogador da Atalanta, ou até mesmo o Gabriel Sara, jogador do Galatasaray. Mas até mesmo na função do Fabinho também, né? Entre Fabinho e Lucas Paquetá, acho que esses 2 jogadores que eu citei poderiam ter aparecido, mas também já era uma cartada altamente esperada do Ancelotti. E aí a gente parte para o ataque, com 9 jogadores, que já era um número específico que o Ancelotti já tinha dito que seria levado. Nós temos Endrick, baita acerto,
Não precisa muito citar o tanto que o Endrick vem entregou, né, no Lyon, já que ele já está de volta ao Real Madrid. O que o Endrick entregou pelo Lyon na temporada, o impacto que gera jogo, tanto jogando como centroavante, tanto também como jogando aberto pela beirada do campo. Nós temos também Gabriel Martinelli, Igor Thiago, para mim um outro nome muito acertado do Ancelotti, que era o atual vice-artilheiro da Premier League. Também, quando foi chamado, correspondeu o momento, fez gol em amistoso contra a Croácia e, para mim, mereceu essa vaga. Tanto ele como o Endrick, fazendo essa função de 9, seriam mesmo os meus dois jogadores. Nós temos também Luiz Henrique, jogador do Zenit, que vem mostrando uma evolução muito boa, não só no seu clube, mas também na seleção brasileira. Nós temos Matheus Cunha, que pode fazer essa função mais avançada e também pode fazer essa função mais recuada. E aí ele, Neymar Júnior, que era o nome geral de todo mundo, a dúvida que todo mundo imaginava, mas que, como muita gente também esperava, ele era um nome que deveria estar. E por isso tem moicano, tem camisa, tem a caretinha do Neymar, porque ele é a nossa... Mesmo que ele não esteja, isso todo mundo sabe, ele não vai entregar o tanto que ele já entregou, não só por seleção brasileira, mas também como clubes, mas é um jogador da qualidade que precisa de pouco para resolver partidas, ao achar passe ou até mesmo fazer gol, como ele já demonstrou não só na seleção brasileira, mas no futebol em clubes, com tantos títulos conquistados, tantos momentos que ele foi altamente decisivo. É um craque, deveria sim estar, e como esteve. Neymar esse que na última Copa do Mundo, né? Ele fez gol contra a Croácia mesmo estando machucado. Para quem não lembra, ele estava machucado até as quartas de finais e nas quartas ele entrou. O Neymar que sofre muito com lesões, isso não é novo, porque na Copa de 2014 ele sofreu uma lesão que o tirou do 7-1 contra a Alemanha. O Neymar também já vinha machucado, mas conseguiu ir para o sacrifício na Copa de 18 e ficou até mesmo de fora de alguns momentos importantes por apanhar bastante. E em 22 também, como o nosso amigo Davi falou aqui, que está me ajudando na gravação e está aqui também citando esse momento importante da carreira do Neymar. Então, inclusive o Neymar passou por exames na panturrilha, porque ele saiu com dores na panturrilha no último jogo do Santos, mas a princípio, no momento, não preocupa, porque entre 5 e 10 dias ele deve estar de volta no seu 100% no momento da sua carreira. E fechando a lista, nós temos Rafinha, o Ryan e o Vinícius Júnior. O Ryan, outro nome bem interessante, né, que se tornará agora, ao jogar uma Copa do Mundo, o jogador mais novo, com apenas 19 anos, a integrar o grupo da seleção brasileira. E talvez tenha aparecido também nessa lista com opções que por lesão ficaram de fora, como o Estevão e como o Rodrigo. E também, como apontado por muita gente, também foi uma surpresa nessa questão do ataque, a falta do João Pedro, que vinha sendo até mesmo titular com o Ancelotti e ficou de fora. Na minha opinião, acertadamente, até porque o Endrick e o Igor Thiago vêm fazendo muito bem essa função e o João Pedro, no momento, só vem jogando bem no Chelsea. Ele não vem jogando bem na seleção brasileira, tanto que, se não me falha a memória, são 8 ou 9 jogos e não conseguiu marcar gols. Então, isso também pesou, e aí o momento do Endrick e do Igor Thiago levaram eles à Copa do Mundo. Então, é isso. Deixa o seu comentário, o que você teria feito no lugar do Ancelotti, se você concorda comigo, se você discorda. Tá aberto aqui o canal para você. Deixa o like, compartilha o vídeo, segue nós, tamo junto.